Deus, em sua soberana misericórdia, propiciou a mim e a você que nesta hora me assiste um momento especial para a meditação em sua palavra. E o que vamos tratar agora, dentro destes minutos que se seguirão, é um dos assuntos mais sérios que nós encontramos em toda a história da Bíblia Sagrada. Trata-se do aparecimento dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Sem dúvida, precisaremos da intervenção divina através de um ministério profético que traria a nós a luz eterna da mente de Deus e poderia então ampliar e nos mostrar as realidades que estão escondidas através dos tipos, dos símbolos, das parábolas e das metáforas que estão contidas na Bíblia Sagrada. Eu vou tomar o capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 1, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Meu irmão, meu amigo que está neste momento acompanhando este estudo bíblico, eu quero começar com você de uma maneira consciente, dizendo a você todas as características deste animal aqui na Bíblia cognominado de a serpente. Em primeiro lugar, eu quero tomar as palavras do Dr. Scofield, tradutor da Bíblia Scofield, que diz que a serpente nós não poderemos imaginá-la como o réptil rastejante que nós temos hoje e que comumente conhecemos como cobra. Não era assim. Segundo as Escrituras, este animal era belo, era um animal que andava ereto, que falava, não algumas palavras decoradas como papagaio, mas que conhecia o idioma dos seres humanos e que tinha uma certa aproximação de Eva, de Adão, pois pôde conversar de maneira muito clara com Eva. Em primeiro lugar, este animal tinha um poder de persuasão tão grande que ele conseguiu convencer, seduzir a Eva a estar contra o próprio Deus. Para você entender do que se trata. O que nós vamos ver é que Deus havia feito um jardim, colocado seus filhos neste jardim. Mas também existia, amigo, um animal que estava entre o homem e o chimpanzé, muito mais próximo do homem. Suas características eram tão parecidas à do ser humano que Satanás, conforme as Escrituras, Ezequiel capítulo 28, verso 3, que conhecia todas as estruturas da vida do ser humano, sabia que aquele animal tinha condições de
haver e fazer um cruzamento com a raça humana. Devo abrir um parêntese para, neste momento, esclarecer a você que me assiste que muitos evangélicos pensam que houve uma encarnação, que o diabo desceu e se encarnou no animal chamado a serpente, como uma sessão espírita, para assim poder, então, trazer uma perversão à linhagem de Deus. Eu quero afirmar que o grande programa e o grande problema com Satanás é que ele sempre desejou ser adorado, a razão pela qual foi expulsa no céu e razão pela qual tenta de todas as maneiras aqui na terra fazer com que as pessoas se prostrem ante ele numa forma de adoração. Este animal, cognominado a serpente, o único entre todas as alimarias do campo que poderia trazer um cruzamento com o ser humano, se aproxima de Eva. Se você tomar as Escrituras realmente como elas são, você encontrará que não são minhas palavras, nem invencionice de homem algum, mas que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, faz uma afirmação que Eva foi desvirginada pela serpente, ou seja, perdeu sua virgindade, fora conhecida pela serpente antes que seu marido a conhecesse. A pergunta da serpente, ela é capciosa, e através da simbologia do comer, não uma fruta, mas o fruto, conforme a Bíblia, pois a Bíblia não fala de uma fruta, fala do fruto, está aqui um ato sexual escondido atrás desta simbologia do comer. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar no livro de Gênesis 3 vezes sendo mencionado uma certa árvore diferente de todas as árvores que existiam no Jardim do Éden. Esta é a árvore da vida. E nós sabemos que a árvore da vida é nosso Senhor Jesus Cristo. E que o fruto produzido por esta árvore é vida eterna. Mas também encontramos a própria Bíblia falar de uma outra espécie de árvore, chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Esta árvore também estava no Éden. Se a árvore da vida é uma pessoa, é Jesus Cristo, não seria porventura a árvore da ciência do bem e do mal também uma pessoa? As Escrituras atestam em Ezequiel 28, verso 14, que este ser maligno, Satanás, estava no Éden, no jardim de Deus. Então vamos encontrar que ali havia duas árvores que eram diferentes de todas as demais árvores existentes no jardim. Esta árvore da ciência do bem e do mal é a causadora de todo este conjunto de coisas que nós iremos estudar daqui para diante. O capítulo 3, o versículo 6, atesta que a árvore em que a serpente capciosamente perguntou a Eva
se podia comer ou não podia comer. A pergunta é capciosa. De toda árvore do jardim, Deus disse para vocês não comerem? E aí então você veja que ela capciosamente arrasta Eva para uma definição da árvore que não podia se comer. E ela diz então, não, de todas as árvores podemos, mas desta disse Deus, não coma, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A astúcia de Satanás, meu amigo, é fazer com que você descreia da palavra de Deus. Ele não disse para Eva outra coisa senão, tudo que ele fez foi acrescentar 3 letrazinhas, não morrerás. Muito pelo contrário, sereis como Deus, tendo uma visão clara e conhecendo o bem e o mal. Isto foi a proposta de Satanás, como sempre tem sido a proposta de Satanás, oferecer alguma coisa a mais do que Deus para as pessoas. Se tomarmos as Escrituras no capítulo 3, no versículo 6, vamos encontrar que a mulher viu que aquela árvore era uma árvore boa, agradável para se comer, e comeu do seu fruto e depois então comeu com seu marido. Quando eu atestei que o ato de comer está na simbologia da Bíblia, representando um ato de adultério, quero tomar as palavras de Salomão no seu capítulo 20, versículo 30, que afirma, no livro de Provérbios, que afirma: tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa sua boca e diz, não cometi maldade alguma. Veja, a Bíblia não está de maneira alguma condenando uma mulher adúltera por comer alguma coisa como uma pera, como uma fruta, como uma carne, mas pelo ato de adultério. Eu faço questão de corrigir a citação. Provérbios capítulo 30, versículo 20. Está assim escrito: o caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Esta é a expressão de Salomão. Agora, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que após Eva ter comido com seu marido este fruto, que eu estou atestando aqui que o pecado original veio através do ato sexual e que a serpente desvirginou a Eva antes que Adão a conhecesse. É assim que disse Paulo na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, a partir do verso 1, ele diz: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, um marido a Cristo. Lembra-te que Cristo é chamado nas Escrituras de segundo Adão. E disse Paulo: mas temo que assim como a serpente enganou e seduziu a Eva, de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos. Aqui está. Primeiro Paulo fala sobre virgindade, depois disse que a serpente enganou e seduziu Eva. Por que quando Paulo falou sobre uma virgem pura,
não citou Maria, que foi virgem em toda a sua vida. Citou Eva, porque está mostrando Paulo que a serpente, este animal, a havia enganado e seduzido, e você que está me assistindo sabe o que acontece com uma mulher quando ela é enganada e seduzida por um homem. Após este ato de sedução, no capítulo 3, verso 7 de Gênesis, você vê que Adão e Eva entendem que estavam nus. E aí então vem um outro detalhe que é muito importante nesta hora. Adão e Eva, se houvessem comido uma fruta ou um fruto, se o pecado tivesse sido pela boca, eles por certo fariam um avental ou alguma coisa para cobrir sua boca. Mas quando eles pecaram, foi sexo, então fizeram uma folha, tomaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Esta é a realidade das Escrituras. Nós vamos encontrar que no capítulo 3, versículo 14, Deus dá uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. A sentença foi para a mulher que ela teria multiplicado a sua concepção, que ela daria à luz filhos, porque o próprio Deus sabia que dentro do ventre da mulher, de Eva, que havia estado com a serpente e havia estado com Adão, haviam duas sementes distintas. Estas sementes são as sementes que Jesus atesta em São Mateus, capítulo 13, a partir do verso 28 ao 37, que é chamada na Bíblia de semente do joio e semente do trigo. Jesus explica a parábola em São Mateus capítulo 13, dizendo que quem plantou a semente do trigo foi o Filho do Homem, mas quem plantou a semente do joio foi o diabo. Pergunto: nós conhecemos como foi que Deus colocou sua semente na terra, através de Adão. Mas a minha pergunta é: se Satanás não tem poder criativo, não pode criar, e todavia a Bíblia atesta que ele tem filhos, pois a Bíblia chama-os de filhos do diabo, pergunto: como foi que Satanás conseguiu gerar filhos quando ele não tem poder criativo? Qualquer pessoa de bom senso saberá que ele teria que usar a instrumentalidade de um outro ser criado por Deus, usar uma lei de Deus, que era a lei da concepção, para então, através deste meio, poder trazer seus filhos à terra. Há uma explicação um tanto grosseira, sem lógica, que atesta que os filhos do diabo são quando as pessoas desobedecem a Deus. Ora, isto não faz uma pessoa ser filho de Satanás. Meu filho pode me desobedecer, pode viver uma vida imoral, imunda, todavia correrá em suas veias meu sangue e ele será meu filho. Eu posso deserdá-lo, mas nunca poderei negar a paternidade, porque o DNA mostrará que ele é meu filho. Então, não é através de um ato de desobediência que um homem se transforma em filho do diabo. Jesus atesta em São Mateus capítulo 15, verso 13,
que há uma certa planta que não foi o Pai Celestial que plantou. Então, depende-se agora da iluminação da mente eterna de Deus para nos esclarecer como apareceu estas sementes na terra. No versículo 15 nós encontramos, eu quero voltar no versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis, porque ali está a mulher que deveria dar à luz com uma multiplicação na concepção, está a mulher que deveria dar à luz filhos com dores, e está a mulher que deveria ser subserviente a seu marido dali por diante. O homem seria seu dominador. Este é o verso 14. O verso 15 de Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar Deus que conhece os princípios da vida, porque Ele é o Criador, vendo no ventre de Eva duas sementes. Ele diz: porém inimizade, dizendo a serpente, entre ti e a mulher. Depois, porém inimizade entre a sua semente e a tua semente. Aqui está sua semente, a semente da serpente, e a tua semente, a semente da mulher. Nós temos então aqui duas sementes mostradas por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O aparecimento destas duas sementes encontra-se no capítulo 4, no verso 1 do livro de Gênesis. Ali está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais seu irmão Abel. Veja, nós temos aqui o aparecimento de dois filhos. Se você tomar o verso 25 do capítulo 3, você terá: e tornou Adão a conhecer a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, e disse Eva: o Senhor me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matara. Mas eu quero então voltar aqui com você, que no capítulo 4 nós vamos ver que Caim e Abel eram gêmeos, pois encontramos dois conhecimentos e o aparecimento de três filhos. Dois eram gêmeos. Agora, gêmeos, porém, a paternidade era de pais diferentes. Caim e Abel vieram do mesmo útero. Esta é a razão pela qual devo lhes afirmar que a Bíblia não brinca com palavras. Quando nós temos no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 20, a Bíblia atestando Adão, aquele que nomeou todos os animais e também deu nome a sua mulher, disse: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. A Bíblia nunca disse que Adão era o pai de todos os viventes, porque o próprio Adão sabia, e o próprio Deus também sabia, que as sementes que estavam plantadas no ventre de Eva, uma era de Adão e a outra era deste animal cognominado a serpente. Nós vamos recorrer aos registros sagrados e vamos entender que Adão é chamado na Bíblia de um filho de Deus. E, no entanto, quando a Bíblia quer referir-se a Caim,
refere-se a ele dizendo que Caim era filho do maligno. A Bíblia não pode chamar Adão de filho de Deus e ao mesmo tempo chamá-lo de maligno. Não. O pai de Caim, na verdade, é a serpente, fisicamente falando, que era um animal ereto, bonito, corpulento, porque você vai ver que desta linhagem é de onde aparece, no capítulo 5 e no capítulo 6, a existência de homens gigantes na terra. Não descenderam dos filhos de Deus. Aliás, se você tomar as Escrituras, você verá que entre o capítulo 3 e o capítulo 6 do livro de Gênesis, você terá sempre duas linhagens distintas. Uma catalogada como filho dos homens, ou filhos dos homens, e a outra como filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que descenderam de Adão e posteriormente de Sete. E filhos dos homens são aqueles que descenderam de Caim e espiritualmente de Satanás, que conseguiu, através da instrumentalidade da serpente, trazer uma unção e filhos sobre a terra debaixo desta unção, para serem opositores a Deus e para então instaurar o seu reino e poder receber a adoração, porque este é sempre o seu desejo. No capítulo 4, eu ainda quero voltar no verso 1, porque sempre quando citamos esta escritura, alguém questiona e diz: mas a Bíblia está afirmando que Eva concebeu e alcançou um varão com auxílio do Senhor. Muito bem, amigo, você sabe que quem criou a lei da concepção de um esperma sair e se encontrar com um óvulo dentro de um ventre de uma mulher foi Deus. Então, a lei era de Deus. Eva não podia dizer que tinha alcançado do maligno, porque a lei pela qual ela engravidou era de Deus. Agora, a semente era da serpente, e você observa que a natureza de Caim era completamente diferente da natureza de Abel. A natureza de Caim, ela tem duas qualidades distintas. Primeiro, ela é brutal, animalesca, porque o seu pai era a serpente. Em segundo lugar, ela era agressiva e atrevida, porque seu pai espiritual era o diabo. Por isto, Caim faz afronta a Deus quando é interpelado por Deus com relação a seu culto. Nós vamos, então, fica respondido que alcancei do Senhor um varão, é Eva dizendo que havia alcançado através da lei que Deus criou, que é a lei da concepção, um varão. Porém, mais tarde, você vai ver que no verso 25, quando ela concebe de Adão, seu esposo, ela disse: alcancei outra semente. Quando isto aconteceu, Deus veio e mudou. Vamos observar as mudanças, dando a Eva dores na concepção, na hora de dar à luz, dando uma multiplicação de dores e dando a submissão a seu marido. Dando a Adão, que apenas era o administrador da terra, agora ter que encarar um trabalho exaustivo e comer do suor do seu rosto. E a serpente, o animal ereto, belo, corpulento, que falava, inteligente, sagaz, Deus o destinou a andar sobre o seu ventre e se tornar este animal repugnante, este réptil repugnante que nós conhecemos, que é a cobra. Então eu quero agora tomar com você
o capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3, onde encontramos as características de Caim e de Abel. A Bíblia disse que um era pastor de ovelhas e o outro era agricultor, lavrador da terra. E que espontaneamente ambos resolveram trazer uma adoração ao Senhor. Eu quero que você note agora que quando eles vêm para fazer os seus altares, Caim e Abel, trouxeram então uma oferta a Deus. Agora você observe, aparentemente, ao olhar as Escrituras com revelação, você entenderá que Abel, pela fé, ele havia sido instruído por Deus com relação à expiação e à aceitação de seu culto, o que você não percebe em Caim. Muito pelo contrário, Caim trouxe uma oferta que não era inspirada, que não era instruída, e muito pelo contrário, rejeitou a instrução divina quando Deus disse para ele que se ele mudasse a forma de adoração, ele poderia também ter seu culto aceito como o de Abel. Em outras palavras, Deus deu uma oportunidade para Caim mudar a forma de adoração. Isto não aconteceu. Caim mostrou as suas origens e mostrou de que semente ele era, que jamais ele poderia se enquadrar dentro do plano de redenção que Deus havia de propiciar ao homem. Ali estava uma figura expressada de Satanás, satisfeito com a queda, que não queria a redenção, que não queria o perdão para o ser humano, que queria sim que o homem continuasse afastado de Deus. Mas Deus instruiu a Abel a ter um culto que viesse a harmonizar com o plano salvífico que ele havia de produzir através do cordeiro que seria morto, que derramaria seu sangue e pagaria a dívida, como expressou o apóstolo São Pedro, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E na expressão de Paulo, que ele foi ao Calvário e rasgou a cédula do pecado, dando completa liberdade para nós. Eu quero que você observe comigo que Caim, este ser brutal, este ser animalesco, este ser atrevido, expressando aqui a imagem de seu pai espiritual, que era o maligno, conforme a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Eu quero que você note que ele não queria de maneira alguma mudar sua forma de adoração, porque ele não estava interessado na expiação. Eu quero que você note também que Caim pôde, de alguma maneira, mostrar através de alguns pontos sua intenção de fazer afronta a Deus. Primeiro, ele não quis e não aceitou mudar sua forma de adoração. Eu quero vir a você e dizer, nós precisamos de abrir um parêntese aqui, antes de seguirmos neste comentário que estamos tratando sobre esta linhagem, para dizer a você que qualquer culto sem inspiração e sem seguir a instrução divina que vem pela fé e obediência à palavra de Deus é um culto reprovado e é um culto cainita. E eu quero dizer a você que está me assistindo que suas ações mostrarão de que semente você é, de que material você é feito, de que lado você está. Então eu quero vir a você
e mostrar que um filho de Deus, ele não está aqui para fazer sua vontade, mas para cumprir o propósito de Deus. E se somos chamados e instruídos pela Bíblia sobre uma maneira de viver e de adorar a Deus, nós precisamos enquadrar nosso culto com a maneira divina e não esperar que Deus venha se submeter à nossa maneira. Nós vamos olhar a Bíblia. Por exemplo, eu posso atestar a todos que estão me assistindo que só existe uma fórmula ou uma forma para que nós possamos ser batizados. E esta é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, verso 38, Atos capítulo 8, verso 16, Atos capítulo 10, verso 47 e 48, Atos capítulo 19, versículo 5, Atos capítulo 22, verso 16, Romanos capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 1. Todas estas escrituras que eu citei mostram que o único batismo efetuado pela igreja primitiva foi em nome do Senhor Jesus. Este é o altar. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Aqui está o plano da expiação: arrependimento procedido de batismo e então uma evidência de que Deus te aceitou, ele te sela com o Espírito Santo. Mas o culto cainita, ele não procede desta maneira. Ele vem e aceita uma mudança imposta pelos anos através da Igreja Católica de Roma, que trouxe uma mudança nos batismos para poder harmonizar e dar força à doutrina da Trindade. Então ela batiza as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, em São Mateus 28, 19, exige um nome, e Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E então eu posso vir e mostrar que nenhum apóstolo batizou usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, que isto é uma doutrina e uma fórmula católica para o batismo. Mas eu quero ver que semente é você. Deus falou para Caim, isto não combina com o plano da redenção. Caim não aceitou, Caim preferiu ficar e fazer as coisas da sua maneira. Deus vem a você e te chama para o arrependimento e para ser batizado conforme a Bíblia, e não ficar com a tradição de uma igreja apóstata. Mas qual é a reação daqueles que, ao ouvirem esta explicação, param e tomam? Amigo, então nós olhamos que Caim quis fazer as coisas conforme sua vontade, que Caim esteve zangado com Deus quando Deus lhe oferece uma oportunidade para mudar o seu culto, como nós estamos vendo que ao falarmos de maneira clara, você verá que cada ação produz uma reação. A semente dos filhos de Deus ouvirão a voz de Deus, mas aqueles que não procederam de Deus e estão aqui fazendo e cumprindo o seu papel como filhos do maligno e fazendo oposição a esta palavra, a Deus, a sua maneira, se põe zangado. Então você observe: primeiro, faz do seu jeito; segundo, fica zangado; terceiro, recusa mudar a forma de adoração; quarto, mata pela sua própria convicção. Ou não foi assim que a Igreja Católica, ao ser contestada pelos cristãos e não aceitarem suas heresias como a doutrina da Trindade, o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que eu estou desafiando a todos os que estão me assistindo
para me mostrar na Bíblia Sagrada onde se encontra pelo menos um batismo realizado pelos apóstolos, repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Ou me mostrem pela história até a morte do último apóstolo onde se encontra tal relato batismal. Então, por não quererem mudar e por ficarem zangados, eles mataram 68 milhões, porque este é o instinto de uma semente de Caim. Amigo telespectador, e nós então chegamos a um ponto triste que as pessoas querem mentir para Deus e dizerem que estão servindo a Deus e adorando a Deus e vivendo da maneira como elas querem viver. Eu quero voltar agora com você. Então nós chegamos no capítulo 4 do livro de Gênesis, mostrando aos senhores que esta semente caimita, estes dois personagens, Caim e Abel, que viveram ali, um se torna um adorador e por causa da sua adoração inspirada, morre. A conversa vem no verso 8, quando Caim e Abel, depois da adoração, vão ao campo e então começa uma conversa. Eu não posso dizer porque a Bíblia omite, mas deixa-me fazer aqui uma inferência pessoal. Quem sabe Caim e Abel iam conversando e Caim então se antecipou e disse: por que Deus aceitou seu culto? E Abel lhe respondeu: você não sabe que o pecado original que minha mãe e tua mãe cometeu não foi comer uma fruta? Isto é, você está ainda no conto da carunchinha, você está tentando enganar a Deus com estas flores e frutos que você trouxe sobre o seu altar? E Caim, respondendo a Abel, disse: o que você quer dizer com isto? Prestem atenção, eu estou fazendo uma inferência desta conversa que eles traçaram no campo. E ela então, Abel então lhe respondeu: não sabe você que a serpente enganou minha mãe e que o problema foi uma gota de sangue e ela foi desvirginada? Caim deu sobre seu irmão e disse: quer você chamar minha mãe de uma prostituta? E o matou. Mas esta era a realidade do quadro. Eva não era virgem quando Adão a recebeu. E aí está o quadro tão triste que feriu o coração de Deus, porque ali estava um pai que viu sua filha ser desvirginada, mas prometeu vir na linhagem, na semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Amigo, você sabe que esta promessa se refere ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ao cumprimento desta promessa. Pergunto aos senhores que me assistem: por que teve Jesus que nascer de uma virgem? Por que Jesus não veio de uma família, de um casal justo e apareceu através da via sexual, como todos nós viemos através da via sexual? Porque o salmista, no Salmo 51, no verso 5, atesta e mostra que o pecado original é sexo. Davi disse: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Em outras palavras, quando o espermatozoide de um homem correu pelo útero de uma mulher para se encontrar com o óvulo, ali estava um pecado consumado. E ao se acoplar ao óvulo, ali estava o pecado, e então veio a formação. Davi disse: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. No ato da concepção estava o pecado, fadado ao ser humano nascer como um pecador. Vir ao mundo falando mentiras. Você não tem que ensinar uma criança a mentir e a fazer coisas erradas, porque ela nasceu como uma pecadora. E se Jesus tivesse vindo através da via sexual, ele seria
mais um pecador. E como pecador não pode salvar outro pecador, estaríamos todos perdidos. Mas olha, o Criador criou um óvulo e fecundou este óvulo no ventre de Maria, sem a participação do sexo, para nascer um santo que se faria pecado em nosso lugar e morreria e levaria nossos pecados e esmagaria a cabeça da serpente e daria a nós a oportunidade de termos novamente a vida eterna. Estas são as verdades das Escrituras, mas devo caminhar com você ao sair do capítulo 4 para o capítulo 5 do livro de Gênesis. E no capítulo 5 do livro de Gênesis você encontra um fato interessante. Encontramos a genealogia de Adão. E no verso 1 do capítulo 5 do livro de Gênesis, você tem a expressão bíblica: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Adão criou, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão. No dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Quantos diz a Bíblia que ele gerou? Gerou um filho. A Bíblia omite Caim sendo filho de Adão. Amigo, eu quero afirmar a você mais uma vez que meu filho pode ser um fascínio, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, mas nunca posso omitir a paternidade a ele. Mas a Bíblia omite a paternidade de Adão sobre Caim, porque na verdade Caim não era filho de Adão. Você pode dizer, esta é uma escritura isolada, então vamos para uma outra genealogia. No livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 1, nós encontramos a Bíblia dizendo que esta era a genealogia dos filhos de Deus. Vamos tomar aqui a Bíblia, porque a Bíblia própria se explica. 1 Crônicas capítulo 1, o verso 1. Genealogia desde Adão até Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. E depois você tem Sem, Cão e Jafé. Onde apareceu Caim? No capítulo 3, no verso 23, a seguir até o verso 38 do Evangelho segundo escreveu Lucas, você tem outra genealogia, e nesta genealogia também a Bíblia omite a paternidade de Adão a Caim. Caim não é filho de Adão, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como cuidava filho de José, e José de Eli. Eu quero tomar o verso 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. E se você for para o livro de Judas, Judas atesta que Enoque é o sétimo que procedeu de Adão. E você toma então a genealogia, como já citamos aqui, de 1 Crônicas, capítulo 1, e você terá os 7. Se você contar com Caim, você terá 8. Mas na verdade Caim não é filho de Adão e por isso não aparece em suas genealogias. Judas disse que Enoque é o sétimo de Adão. Então conte: Adão 1, 7, 2, Enos 3, Cainã 4, Maalael 5, Jared 6, Enoque o sétimo. Onde foi que apareceu e ficou Caim? Nós temos, meu caro amigo que me assiste,
o capítulo 5, mostrando que Caim não é filho de Adão. Muito pelo contrário, Caim tinha uma inclinação que é produto desta árvore da ciência do bem e do mal, e seus filhos então partiram para uma edificação de cidades, de fabricação de instrumentos e de uma civilização moderna. Você vai ver que esta era a qualidade de vida dos caimitas, mas os filhos que descenderam de Sete começaram a procurar a Deus e a invocar o nome do Senhor. Você tem o capítulo 6 do livro de Gênesis. No capítulo 6, no verso 1, diz a Bíblia: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Você sabe, Caim casou, porque você tem o aparecimento de Adão, depois de Abel e de Caim e de Sete, e a Bíblia omite o aparecimento das mulheres, porque elas não eram catalogadas. Se você ler Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que Adão viveu e gerou filhos e filhas. Então muitas pessoas interrogam e dizem: mas com quem Caim casou para poder gerar uma família? Casou com uma de suas próprias irmãs, é óbvio, e depois se retirou para o oriente do Éden e disse para Deus, porque no oriente do Éden estava a árvore da vida, que ele de todas as maneiras adoraria a Deus de qualquer modo, como querem fazer as pessoas hoje, adorar a Deus da sua maneira. Deus nunca aceitou o culto de Caim, e ali ele gerou uma família, e ali ele teve o Éden de Satanás, quando ele iniciou esse processo dessa civilização, fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E agora então você chega ao capítulo 6, e aí entra as pobres testemunhas de Jeová, que atestam que os filhos dos homens eram anjos que se haviam caído e estavam ali e viram as mulheres formosas e então as tomaram por mulheres. Isso não é verdade. A Bíblia mostra que filhos de Deus eram os que descenderam de Adão e de Sete, e filhos dos homens os que descenderam de Caim. E no capítulo 6 você tinha até ali duas linhagens distintas e separadas, mas no capítulo 6 houve uma mistura. Tomaram para si mulheres e geraram filhos e filhas, e dali para frente houve a degeneração da raça humana, o cruzamento das sementes, e dali para frente não há mais semente e linhagem pura. Ao se misturar, Deus então tratou de destruir o mundo, e a semente da serpente atravessa a arca dentro do ventre de uma das noras de Noé e sai do outro lado do dilúvio e se manifesta num neto de Noé chamado Cainã. Amigo, e aí segue. E quando você vê Jesus vindo à terra e pregando sua primeira doutrina, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Isto quer dizer, é necessário você dar a volta e voltar a ser produto original, porque todos estamos cruzados, misturados com este cruzamento que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Mas o novo nascimento desagrega da pessoa a velha natureza asquerosa da serpente, que faz o homem andar e agir pela sua própria ideia, adorar da sua própria maneira, contrariando a palavra de Deus, e despir-se do seu velho ego e ter uma vida para fazer somente a vontade de Deus. Quero terminar estes momentos de meditação dizendo a você que existem duas sementes na terra, filhos de Deus e filhos do diabo. Eles se misturaram, e com esta mistura veio a necessidade do arrependimento, do nascer de novo
do perdão dos seus pecados, do batismo em nome de Jesus Cristo e ter um selo que Satanás nunca conseguirá romper, pois se chama Espírito Santo, uma fagulha do próprio Deus, uma parte do próprio Deus morando dentro do coração do ser arrependido. São estas as palavras e este é o conselho. E se você desejar um melhor esclarecimento sobre este assunto, nos colocamos à sua disposição. Que o Senhor Deus ilumine os seus olhos, os olhos do teu entendimento para compreender as verdades contidas na palavra que ficaram através de símbolos, de tipos e de metáforas. Que Deus abençoe você, é a minha sincera oração. Faça contato conosco através da Caixa Postal 3045, solicite outros estudos bíblicos e te enviaremos gratuitamente. Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou escreva pelo e-mail perfeita@ig.com.br, que está à sua disposição. E o Senhor te abençoe. Até o próximo encontro.